Fica aí a pergunta, né? Tenho a impressão de que sim. Que é isso, professor? Tenho a impressão de que sim. Tenho a impressão de que sim. Galera, seguinte. Hoje é quarta-feira. Vocês estiveram na aula do Eclass, né? Caso vocês tenham aproveitado um tempo aí do dia, da manhã de vocês para dar uma olhada lá no Eclass, né? A gente tem a finalização de geometria analítica, onde eu envolvo ali ponto, reta e circunferência, né? Segunda-feira vocês tiveram ponto e reta. Debulhei lá o assunto de ponto e reta. Aí, se eu não me engano, na aula de hoje de vocês eu falei sobre distância de ponto a reta e posições relativas entre... Falei sobre a equação da circunferência e posição relativa entre ponto e circunferência, reta e circunferência e duas circunferências, né? Se eu não me engano, foi isso que eu deixei para vocês na primeira aula de hoje. Aí já deixei alguns exercícios resolvidos. Importantíssimo que vocês assistam os vídeos que eu faço com exercícios resolvidos, tá, gente? E mais importante do que assistir a aula dos exercícios que eu resolvi é vocês tentarem resolver antes de assistir, tá? Faz todo sentido você tentar resolver sem ver, né, como que o professor resolveu. É legal você tentar. E quando eu digo tentar, é que assim, tipo, professor, mas é que eu não compreendi toda a matéria, eu não decorei toda a matéria. Você resolver a tarefa, os exercícios da apostila, não é necessariamente você fechar o teu caderno, tudo, e fazer só o exercício, tá? Você pode olhar o teu material. O que eu não quero é que você vá assistir o vídeo para ver como é que o professor resolveu para resolver igual, porque daí não faz sentido. Eu quero que você crie as estratégias na cabeça de vocês para vocês mesmos resolverem, tá? E aí, na terceira aula de hoje, a gente faz a entrada dentro dos complexos, né? Sexta-feira, quando você abrir a aula de sexta-feira, você vai falar assim, nossa, o professor não resolveu os exercícios de complexo. Eu estou deixando para resolver os exercícios de complexo na semana que vem, junto com os polinômios. Por quê? Porque existem exercícios de polinômios que envolvem complexos. Então, eu fechei toda a matéria de complexos e polinômios para depois resolver os exercícios, tá bom? Aí, na quarta-feira da semana que vem, presta atenção. Cara, o que eu preparei para vocês para a semana que vem, tá? Hoje, sexta e segunda que vem, a gente fecha o conteúdo que a gente teve no primeiro semestre, praticamente. Tá? Que era o que faltava para vocês terem o ensino médio completo dentro da matemática. Aí na quarta-feira eu me peguei, né? Ontem eu estava gravando alguns vídeos. E aí eu pensei, o que eu vou gravar para o terceiro ano, tá? Então eu já vou afirmar para vocês assim, ó. Cara, na quarta-feira da semana que vem, eu fiz uma revisão zona, assim, ó. Uma baita de uma revisão a respeito de funções. O que eu envolvi nessa revisão zona de funções? Falei o que é uma função. Falei um pouquinho sobre cada tipo de função que vocês já estudaram. Função afim, função quadrática, função modular, função exponencial, função logarítmica, função trigonométrica, né? Destrinchei um pouquinho do básico de cada uma delas, tá? Aí eu fiz uma abordagem em cima de domínio, contradomínio, imagem. Dali eu fui para a função injetora, sobrejetora, bijetora. E por último eu falei sobre função composta e função inversa. Então é uma baita de uma revisão de funções para a semana que vem. Nossa, professor, quanto tempo de aula? Galera, eu juro, eu fiz o mais rápido possível. Se não me engano, deu 29 minutos, né? Como eu sei que vocês vão colocar no velocidade 2, vai dar ali, então, quase 15 minutos, né? 14 e pouquinho. Mas eu peço assim, ó, por favor, se preparem para assistir, porque é uma revisão de um conteúdo que vai cair em todos os vestibulares, Enem, tá? Qualquer concurso que você for fazer hoje de técnico, né, que precisa de ensino médio, vai ter ali função e equação. Então, é bom de saber,
tá? A segunda revisão de quarta-feira que vem, o que eu deixei montado para vocês? Uma revisão básica de trigonometria, o básico da trigonometria, entrando na trigonometria do segundo ano, ou seja, círculo trigonométrico, tá? Os quadrantes, os eixos, relação fundamental da trigonometria. Aí eu dei um pulo, né, da parte de função trigonométrica para falar sobre equação trigonométrica. Como é uma revisão, galera, eu tô dando enfoque assim, ó, em coisas que a gente, tipo, puxa, olha, isso aqui, tem que saber isso aqui. O resto é continha. Então, eu batalhei para tentar deixar o mais compacto possível a revisão, tá? Com a maior quantidade de informação que eu acho assim que é necessário para vocês, tá? Aí na quarta-feira vocês vão ter a prova também, então eu vou dar uma sugestão, tá? Se não me engano eu coloquei para vocês assim, ó, revisão de função 1 era aula 1, revisão de trigonometria 2 e a prova 3. Faz o seguinte, faz a prova antes de assistir as revisões, porque a prova eu dei um enfoque ali em geometria analítica, tá? Ponto, reta e plano. E polinômios, números complexos e tal, tá? Então, essa parte da revisão não vai cair na prova. Vou falar de volta. A revisão de funções e a revisão de trigonometria não cai na prova de vocês de quarta-feira que vem, tá? Tá lá porque eu gostaria muito que vocês assistissem. E no dia 30/10, que vai ser a nossa última aula, eu preparei um outro material focado naquilo que me pediram, né? Lógico, eu não consegui pôr tudo que me pediram, né? Teve gente que me pediu, por exemplo, a relação do número de ouro. Teve gente que me pediu resolução de exercícios, né? Teve bastante gente que me pediu coisa. O que eu achei mais interessante, ou o que eu achei mais legal de preparar para vocês, foi que me pediram o seguinte: ó, professor, prepara um aulão, né, uma aula que envolva aí as fórmulas necessárias. Então, essa última aula de vocês, ela também vai ser uma revisão zona assim, de preparo para um vestibular, para um Enem, tá? O que eu fiz nessa última aula? Eu fiz uma abordagem de assunto versus fórmula, aonde eu ia falando, ó, galera, o assunto tal tem fórmula tal, o assunto tal tem fórmula tal. Eu já falei no vídeo lá também, quando vocês forem assistir, mas já vou, né, dizer que é impossível eu fazer uma revisão com todos os assuntos da matemática em apenas uma aula e com todas as fórmulas, né, de todos os assuntos. Por quê? Porque eu tenho muito assunto dentro da matemática e cada assunto tem assuntos que tem muitas fórmulas, tá? Então eu tentei ser o mais direto possível dentro dos assuntos que são mais cobrados dentro de vestibular e dentro de Enem. Então é uma aula legal para você assistir assim com o seu caderno do lado, né? Tanto as de quarta quanto as de sexta. É legal você estar com o seu caderno do lado para você puxar as informações que eu coloco lá, né? Prestando atenção no que eu falo e copiando as fórmulas, como que você vai aplicar as fórmulas, tá? E novamente estou falando, eu não coloquei todas as fórmulas. Por que eu não coloquei todas as fórmulas? Galera, é muita fórmula, daria uma aula muito extensa, tá? Então, compreendo que eu tentei fazer um trabalho assim, o que é mais cobrado, não só no Enem, mas como o FPR, como a Mackenzie, né, a antiga evangélica, como a PUC, positivo. Eu peguei, né, a relação de assuntos mais cobrados dentro de todos esses concursos que vocês podem fazer e tentei montar para vocês, né? Eu não vou dizer que eu montei uma tabela, por quê? Porque eu fui escrevendo, fui citando o assunto e falando, ó, essa fórmula disso, essa fórmula disso. Por exemplo, análise combinatória, detalhei, falando o que era cada uma e mostrando a fórmula, tá? Então, assim, eu espero de coração que tenha alguma utilidade para vocês, tá? E eu peço uma atenção muito especial para você que vai estar se preparando para um vestibular, ou para Enem, ou para um concurso qualquer que seja, tipo, professor, é que agora eu vou fazer concurso, né, de ensino médio. A gente tem alguns aí, não sei se tem algum aberto, mas tem, a vez ou outra tem, né? Boa parte desses concursos trabalham algumas ideias que eu coloco lá, tá?
Então, peço aí que, com muito carinho, vocês assistam as aulas que eu gravei. Ficou mais ou menos ali na média de 25 a 30 minutos cada uma delas, tá? Considerando o tanto de coisa que eu passei para vocês lá, eu achei que ficou até num tempo bom, tá bom? Espero de coração que vocês assistam, ok? E aí agora eu vou abrir para vocês fazerem as perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tem algum exercício, se alguém quer conversar a respeito de algum assunto importante dentro da matemática, né? Lógico, fica feio, né? A gente está em eu e mais 20. Só eu falar fica feio. Só que, agora eu e mais 21. Só que nem eu falar e nem vocês fica mais feio ainda. Então eu peço que vocês falem comigo. Tá? Quando que vai sair, então, esse vídeo sobre complexo? Que é uma das matérias mais difíceis que eu já vi. Complexo. Na próxima quarta-feira? Não, né? Próxima quarta-feira é o aulão que você disse. O complexo é hoje. Tá lá hoje. Não. A de questão do livro. De resolução de exercícios? Isso. Dia 26, segunda-feira que vem. Ah, beleza, então. Que eu tava vendo aqui as questões realmente parece bem complicado de fazer agora. Cara, é prática, tá? Tem que pensar na prática ali da resolução de exercício. Se você quiser pedir algum, então, fique à vontade, né? Por quê? Porque a gente já trabalhou todos os conteúdos. Já vou aproveitar, né? Eu falei isso já em alguma aula, mas caso alguém não tenha ficado tão ciente do que eu falei, em novembro, vocês vão ter lá o Terceirão Mais, então vocês terão aulas, né? Matemática na primeira semana, depois acho que é Humanas na segunda e por aí vai. O que acontece? As aulas Zoom que a gente tem aqui, elas serão de forma exclusiva com questões do Enem. Tá? Eu já peguei um material para eu pegar as questões do Enem, eu vou escolher, tá? Mas, como eu disse, eu não vou pegar em ordem, tipo, vamos trabalhar a questão de Enem que trabalha a função, vamos pegar a questão do Enem que trabalha a matriz, vamos pegar a questão do Enem que trabalha probabilidade, pegar questões do Enem que trabalha análise combinatória, tá? Eu não vou separar para vocês por assunto essas questões. Por quê? Porque a prova do Enem, ela não vai trazer para você, tipo, a primeira questão sempre vai ser de função afim, a segunda de função quadrática. Então, eu vou trabalhar de forma aleatória, de forma que a gente vai ter o enunciado, a gente vai ter que, pessoal, qual é o assunto abordado nessa questão, tá? Então, é assim que a gente vai praticar, sem ser semana que vem, na outra, tá? Eu acho, na real, que a gente pode até começar a fazer isso a partir do dia 30, tá? Mas fica a critério de vocês. Numa dessas, dia 30, eu deixo liberado para vocês escolherem aquilo que vocês quiserem. E aí, na outra semana, a gente começa o Enem pesado para a gente aí. Tá certo? De boa. Beleza. Sir, então você disse que pode fazer uma questão de complexo? Eu ainda não fiz, tá? Mas, pelo que eu vi, bater o olho é bem complicado. É questão 5 da apostila 4, é do ITA. Qual é a página? 13. O exercício 5. Esse eu resolvi em vídeo. Então tá bom. Tá lá resolvido. Isso parece bem complicado. Sabe qual é a maior complicação? Eu vou te dar uma dica para você tentar resolver isso aí antes de assistir a aula, como eu falei para vocês fazerem, tá? Duas coisas bem importantes que é bom você saber. Primeiro, tá? Deixa eu só mostrar aqui o quadro para vocês. Eu tenho ali uma anotação que está assim, ó. A sobre B, interseção C, né? Não sei se vocês conseguem pegar. Isso, exatamente. Deixa eu aumentar minha tela aqui para poder enxergar o que eu estou escrevendo. A gente tem isso aqui. Uma coisa importante, tá? Não existe divisão de conjunto, né? A gente não aprendeu divisão. Vamos dividir o conjunto A pelo conjunto B. E essa notação aqui, ela não é muito utilizada, mas isso aqui é a mesma coisa que o conjunto A menos o conjunto B. É a diferença de dois conjuntos. Tá bom? O que está escrito assim, anota lá para você saber que é isso aqui. Ponto 1. É uma regra isso aí? Oi? A gente nunca viu isso, né? Ou já viu? Cara, é que não é uma notação...
não é uma notação, como é que diz? Usual, né? Não é comum a gente ver assim. Entendi. Então, existe, só que, cara, se você me perguntar, tipo, dificilmente vai aparecer dessa forma. Normalmente aparece assim. Tá? Tanto é que material didático quase não traz assim. Eles acabam usando até uma parte de complementar e tal, mas não usa isso. Isso. Tá bom? Entendi. Uhum. Essa é a primeira dica que eu dou. Você saber, então anota lá que onde está escrito isso, ele está querendo dizer isso. E aí agora eu vou dar outra dica para você tentar resolver antes de você assistir a aula, tá? Quando você olha, ele fala que os conjuntos A, B e C são subconjuntos dos complexos. A hora que eu olho o conjunto A, ele define o conjunto A assim, ó. Z pertence aos complexos, tal que o módulo de Z mais 2 menos 3i é menor que raiz de 19. Você concorda comigo que quando eu coloco, né, que o módulo é menor que raiz de 19, eu tenho um intervalo de resultados? Sim ou não? Eu não entendi essa parte do intervalo. Do intervalo. Olha só. Eu vou tentar vou tentar deixar o mais simples possível na ideia que eu estou falando aqui. Vou trabalhar com os reais, tá? Eu vou tirar dos complexos, depois a gente fala dos complexos. Se eu falo que um número real é menor, o módulo, né? O módulo de número real é menor do que 5, você consegue enxergar ali? Sim, consigo. Você concorda comigo que eu tenho mais de um valor para x? Sim. Sim. Quantos valores eu tenho? Acho que infinitos valores menores que 5. Infinitos valores. Porque dentro dos reais, né, eu tenho infinitos valores que eu posso colocar aqui, que vai ser menor do que 5. Isso aqui, na hora que eu resolvo, isso aqui é uma inequação modular. Para resolver uma inequação modular, a gente faria o seguinte. X tem que ser menor do que 5 e maior que menos 5. Você não vai precisar fazer isso lá nos complexos, tá? Eu estou dando a dica para você ter que fugir disso aqui. Uhum. Isso aqui que eu estou representando, Vitor, é um intervalo. Ou seja, eu pego ali do menos 5 até o 5, bolinha aberta porque não tem sinal de igual, bolinha aberta porque não tem sinal de igual, e eu falo, olha, eu tenho todos os valores que estão aqui dentro, entre o menos 5 e o 5. Quantos valores existem? Infinitos. Né? Tem infinitos valores reais aqui dentro. O que acontece? Ali no exercício 5 de vocês têm o conjunto A, aonde ele dá ali uma desigualdade, né? Uma inequação, que vai me gerar um intervalo. Ponto. Vou gastar um tempo lazarento, tá? Enorme, para descobrir quem é o intervalo. Se eu for resolver do jeito que é o usual, assim, tipo, puxa, acho que eu vou pegar e vou resolver na ordem, né? Quando eu vou para o subconjunto B, é uma outra desigualdade. Se é uma outra desigualdade, o resultado é outro intervalo. Aí o que ele está falando é o seguinte, ele quer saber se A menos B, ou seja, um intervalo menos o outro, vai ser um intervalo aqui, interseção com C, tem os elementos ali, ele quer que você ache os elementos. Quando você vem para o subconjunto C, o subconjunto C não é uma desigualdade, é uma equação. Ele fala lá, ó, C é igual, Z pertence aos complexos, tal que Z ao quadrado mais 6Z mais 10 é igual a 0. É uma equação de segundo grau. Numa equação de segundo grau, quantas raízes eu tenho? Duas raízes. Né? Eu posso ter duas raízes diferentes ou duas raízes iguais. Talvez você pense assim, professor, eu posso não ter raiz? Eu posso não ter raiz real, mas agora, como ele falou que a gente está trabalhando com os complexos, e a gente sabe trabalhar com os complexos, tem duas raízes. Concorda comigo? Sim. Beleza. Então, no subconjunto C, quantos elementos eu vou ter? Fala para mim. Elementos ou raízes, ou é a mesma coisa? São duas raízes, no caso. São duas raízes. Se eu tenho duas raízes para aquela equação, são os dois elementos do meu subconjunto C. Ah, entendi. O que ele quer no exercício é a interseção desse intervalo com esse subconjunto. Só que nesse subconjunto eu tenho
2 elementos apenas. Aqui eu tenho infinitos. 2 e infinitos. O que é mais fácil eu tentar resolver? É eu tentar ver aqui, puxa, algum elemento desse subconjunto C está aqui dentro? Porque eu só preciso testar. Se os elementos do C estiverem aqui, está na interseção. Se os elementos de C não estiverem aqui, não está na interseção. E acabou. Então, ao invés de partir para os intervalos, a minha sugestão é que você venha no C, ache as raízes, são os elementos, e depois tente verificar se os elementos do C estão em A, se estão em B. E foi assim que eu resolvi para vocês no vídeo, tá? Então, se você seguir essa linha de raciocínio que eu passei para vocês agora, vai tentar resolver. Opa, professor, travei em algum ponto. Quando você for resolver, você vai ver em qual ponto você parou e dá para continuar. Entendi. Então, a única coisa que eu vou ter que lembrar mesmo para resolver essa questão, acho que é a parte de intersecção mesmo, que deve ser a parte mais complicadinha. Você acha que essa é a mais complicada? Para mim, acho que é, que eu não lembro muito desses negócios de bolinha aberta e fechada, sempre tenho dificuldade com isso. Bom, olha só, então eu vou te dar uma dica. Se eu partir do C primeiro, eu não preciso trabalhar com intervalo. Esquece isso aqui. Faz os elementos do C. Depois testa se os elementos do C estão em A, se estão em B, tá? Porque eu só preciso ver a interseção deles. Ou seja, o que está nos dois ao mesmo tempo. Ah, agora entendi. É mais fácil. Uhum. Tá? Então, esse Z é que você acha, você vai lá e troca pelo Z, então, das outras formas e vê se bate. Perfeito. Como ele disse ali, ó, os elementos do conjunto A, né? É Z, tal o quê? Z mais módulo de Z mais 2 menos 3i tem que ser menor que raiz de 19. Pega os elementos do C, que você vai achar calculando a equação do segundo grau, substitui no lugar daquele Z lá, né? Se o módulo daquilo ali for menor que raiz de 19, ele está dentro do A. Se for maior que raiz de 19, ele está fora do A, ele não está no A. Joga no B, né? Substitua o Z que você achou no C no lugar do Z do subconjunto B. Substituindo, calculei o módulo do valor que deu lá dentro. Se der menor que 7,5, ele está no B. Se der maior, ele não está. Beleza? Beleza, senhor. Muito obrigado. Lembrando que A menos B, tá? Vou dar uma dica lá do primeiro ano. A menos B pego todos os elementos do A e tiro aqueles que têm em comum com o B, tá? Se eu tenho, sei lá, 5 elementos do A e 3 deles também estão em B, o A menos B são os elementos que não estão no B. É aquilo que sobra no A, tá? Por mais que o B tenha outros elementos. Não precisa, só preciso ver aquilo que eles têm de igual. Tá bom? Entendi, professor. Muito obrigado. Deixa eu aproveitar, já que você me pediu aí da página 13, tem um exercício que eu não resolvi para vocês no vídeo que eu gravei, que é o exercício 3, tá? E eu vou dar uma explicação do porquê que eu não resolvi. Porque, cara, eu não lembro tudo de química, né? E aí, olha só o que fala a questão. Utilizando-se um hemograma e outros exames laboratoriais complementares, detectou-se uma intoxicação por um composto orgânico, cuja forma geométrica é aquela do polígono regular descrito pelas raízes complexas do polinômio. Daí ele dá um polinômio ali. Considerando-se o exposto, conclui-se que o composto detectado é o... Galera, eu até poderia fazer o vídeo, né, mostrando como chegar nas raízes. Mas daí vai chegar no desenho, eu vou mostrar o desenho para vocês aqui. Galera, eu não lembrava, né, da química, mas vocês lembram. Esse hexágono aqui é um composto químico. Qual é o composto? Qual hexágono? Hã? Qual hexágono você está falando? Opa, esse aqui. Aqui eu coloquei as raízes do polinômio lá que ele deu. Que composto químico tem esse formato? Por isso que eu não coloquei essa questão. É o benzeno. Então a pessoa está intoxicada com benzeno. Mas eu não ia saber responder essa, né? Da Universidade Federal de Goiás. Beleza? Beleza. Dúvidas? Vamos lá, mais perguntas.
Perguntas? Perguntas? Dúvidas? Tudo certo, prof. Tudo certo? E aí, Stephanie, quando é que sai lá o resultado? Sai quarta que vem, aí eu te conto. Quarta que vem? Uhum. Rápido, Aí. né? Rápido. Daí. Estamos na torcida. Estamos na torcida. A Isabela tá aí, não? Ou só ligou a aula e vazou? Boroche, Oi, você fez vestibular no final de semana? fiz. Como é que foi? Foi tranquilo. Tava meio difícil, mas acho que eu tava muito confiante, daí eu acabei. Acho que eu fui bem. Que bom. Espero que sim. Quando que sai o resultado? Tá bom. Vou fingir que ela falou. Alguém mais fez vestibular nesses últimos dias? Ah, professor, eu fiz, mas não quero falar. Poxa, pena. Antes vai ter cada vez menos contato e agora você vai querer esconder esse tipo de informação de mim? Galera... Eu tenho uma dúvida sobre os complexos, não sei se você vai agora. Boa, Mas assim, vamos lá. eu sei que a raiz de menos 1 é e ao quadrado, certo? Não, raiz de Não, menos não é 1 quadrado, não. Isso, desculpa. Como que fica a raiz de menos 4? Raiz quadrada de menos 4? Isso. Para esse tipo de informação, Vitor, vou colocar aqui embaixo. Ó. Se eu tenho raiz quadrada de menos 4, eu posso trabalhar com uma propriedade de potenciação que a gente aprendeu lá no ensino fundamental 2, né? Lá no 8º ano de vocês, eu falei o seguinte, né? O professor falou para vocês que isso aqui eu posso transformar em 4 vezes menos 1. Concorda comigo? 4 vezes menos 1 é menos 4? Sim. Aí acontece que a raiz do produto é igual ao produto das raízes. Então é igual a raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de menos 1. A raiz quadrada de 4 você conhece que é 2. A raiz quadrada de menos 1 é o i. 2i. Entendi. Tá? Normalmente, se eu quero resolver de uma forma mais rápida, eu simplesmente, tá negativo, vai o i, raiz quadrada de 4, 2. Então, 2i. Obrigado, professor. Estava aqui fazendo a questão lá que você falou. Já que você me fez uma pergunta assim, eu vou fazer uma outra observaçãozinha. Né? E se eu tivesse raiz quadrada, por exemplo, de menos 8? Raiz quadrada de menos 8, se eu fosse escrever, eu não conheço raiz quadrada de 8, mas isso aqui pode ser escrito assim, ó. 4 vezes 2 vezes menos 1. Concorda comigo? Sim. Raiz de 4 a gente conhece que é 2. Raiz de 2 a gente não conhece. Mantém raiz de 2. Raiz quadrada de menos 1 a gente conhece, que é o i. 2 raiz de 2, i. Tá? Beleza? Beleza, professor. Obrigadão. Tá, beleza. Galera, mais alguém quer falar alguma coisa? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Mais alguém quer participar da aula? Mais alguém quer fazer qualquer coisa, pessoal? Pode falar aí. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe. Opa. Pô, galera, peraí que alguém me mandou mensagem aqui. Tá bom. Show de bola. Show de bola. Parabéns. Show de bola, gente. Galera, se ninguém tiver mais nada para falar, ninguém quiser fazer mais nenhuma pergunta. Brisa, você tá aí, Brisa? Nossa, cara, esse meu olho aqui parece que tá claro, né? Ó, a Brisa deu uma piscada. Era pra eu ver.
É. Que isso, Brisa? Tá louca? Vou mandar isso aqui. Então tá bom, gente. Se ninguém tem perguntas, né, para fazer, nada de legal para a gente conversar. Se alguém quiser ainda dar, né? Ângela, quer falar alguma coisa, Ângela? Ângela nunca falou nada na minha aula. Eloá, quer fazer alguma pergunta, Eloá? Faz. De boa, valeu. Rigote, Igor, Isa Vaz, Luana. Oi, professor. Tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem? Quer perguntar alguma coisa? Não, tô de boa. Então tá bom, galera. Eu vou encerrar até a gravação para não ficar tendo que assistir depois até o final, né?